No dia de hoje, dia 16 de agosto, nós estamos comemorando o Dia do Filósofo, né? E o Centro de Matemática, Ciências e Filosofia resolveu fazer essa comemoração por meio de uma palestra a ser oferecida pelo advogado criminalista e também filósofo Sanderson Moura. Ele irá nos agraciar com o seguinte tema: a filosofia como espiritualidade laica. Então nós resolvemos nos dispor a escutar um pouco sobre filosofia, sobretudo nos dias de hoje, né, onde a filosofia ela faz-se necessária. E desejamos a todos vocês um bom debate. Ailton. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e nesse dia célebre do Dia do Filósofo, aqui com o Sanderson Moura e David Hall, com o Centro de Matemática, Ciência e Filosofia, a Escola de Atenas, representando aqui muito bem a questão da filosofia, né? Nós temos um objetivo em fazer um levante da moral da filosofia, a sua importância pragmática e prática, né, da filosofia nos dias de hoje, levando-nos a um refletir desde as suas raízes da filosofia. Nós vamos ver muito bem no que o Sanderson vai abordar, desde a questão que nós vamos ver muito bem a presença da filosofia antiga, né, da filosofia egípcia, da filosofia que tem raiz, e o Sanderson vai estar abordando isso muito bem, e nós agradecemos a participação de todos. Muito obrigado. Os prezados amigos, para mim é uma alegria estar aqui com todos vocês que vieram prestigiar este dia em homenagem ao Dia do Filósofo, dia 16 de agosto. E eu me sinto honrado em receber aqui o convite do professor David Hall, que tem um trabalho com a filosofia no Acre, o Ailton, que tem se dedicado a essa divulgação da filosofia, e eu fui convidado para fazer uma explanação a respeito de um tema ligado a esse trabalho filosófico. Nós também temos a Escola de Atenas, que é uma escola que trabalha a oratória com a filosofia. Muitos de vocês aqui fazem parte da Escola de Atenas, que tem simpósios bimestralmente. Então eu escolhi como tema este que vocês podem acompanhar no roteiro, caso queiram. Esse roteiro é uma memória, um pouco um registro do nosso evento, das nossas palavras, e tem como tema central a filosofia como espiritualidade laica. Porque às vezes se pensa que filosofia só é uma intelectualidade, que filosofia só é uma mera intelectualidade, que na filosofia não há espiritualidade, que na filosofia não há uma essência divina, espiritual. E muitos se afirmam isso porque não conhecem profundamente o que seja a própria filosofia. E aqui o nosso objeto de estudo ele vai ficar centrado basicamente na filosofia antiga, entendendo ali filosofia antiga como a filosofia grega, um pouco a filosofia romana, filosofia greco-romana, e chegando aqui um pouco no cristianismo, que a filosofia, a história da filosofia é uma trajetória muito bonita, é uma odisseia muito bonita, e é dividida em filosofia antiga, filosofia medieval, moderna, contemporânea, mas o que nós vamos falar aqui está mais centrado na filosofia antiga, na filosofia greco-romana, na filosofia da sua origem. Então essa intelectualidade, que às vezes a pessoa fala que filosofia é uma mera intelectualidade, eu estou aqui argumentando no campo da própria da pessoa, porque para mim a intelectualidade tem um grande valor, tem uma grande importância. Nós estamos precisando na nossa sociedade desenvolver a intelectualidade dos nossos cidadãos, desenvolver a intelectualidade das pessoas, porque é por meio da intelectualidade que é um processo de reflexão, um processo de exame das coisas com mais acuidade. E intelectualidade não está de forma alguma, de forma incompatível com a espiritualidade. Moralidade, espiritualidade, intelectualidade são todos aspectos da humanidade. São todos aspectos antropológicos de todos nós, seres humanos. Então, nós temos que ver a filosofia de forma integral, não compartimentar. Moralidade é isso, intelectualidade é isso, espiritualidade é isso. Vê-las como interligadas. E por que eu digo laica? Filosofia como espiritualidade laica. Porque não está relacionado a nenhum dogma religioso, não está relacionado a nenhuma igreja, não está relacionado, submetido a nenhuma religião.
ela é laica. A palavra grega quer dizer comum, do povo, ordinária. Não está lá naquela igreja, não está lá naquele templo, não está lá naquela organização religiosa, não está lá naquele perfil. Ela é laica. Vamos dizer que ela é livre, ela é desamarrada de instituições religiosas. E aqui eu não estou aqui para criticar a religião A ou B, ou igreja A ou B, ou denominação qualquer. Nós vamos apenas abordar esse lado laico da filosofia, que hoje está sendo muito procurado pelas pessoas, porque há um certo desgosto, vamos dizer assim, com as instituições sociais. E essas instituições sociais incluem as próprias religiões, as próprias igrejas. E as pessoas buscam, então, uma forma de se espiritualizar independente desses dogmas, independente desses líderes religiosos, que muitas vezes se acham donos do conhecimento de uma escritura sagrada ou de uma tradição. Então há uma procura, algumas inteligências começam a procurar uma intelectualidade que possa acontecer desvinculada de dogmas religiosos. E para quem busca isso, a filosofia é uma grande porta, a filosofia é uma grande ciência, porque você pode viver uma espiritualidade dentro dessa intelectualidade que é a filosofia. E aqui eu vou citar alguns pensadores para a gente perceber a espiritualidade que existe em cada um deles, como a filosofia é, na sua essência, uma espiritualidade. Agora, a gente só pode ler os filósofos conforme o tamanho da nossa própria espiritualidade. Se a pessoa não tem uma espiritualidade profunda, ele só vai alcançar uma leitura daquele filósofo até onde ele possa alcançar. Mas quanto mais ele se aprofunda dentro de si mesmo, mais ele descobre aspectos da filosofia, de ideias dos filósofos que nós vamos estudar. E eu quero começar por Pitágoras, que foi o criador da palavra filosofia. Perguntaram a ele o que ele fazia. Ele dizia que estudava, que era um amante da sabedoria, que era um amante do conhecimento. Daí nasceu a palavra filosofia. Então, se a gente parar para pensar e não só reproduzir automaticamente o significado etimológico da palavra filosofia, nós vamos perceber a profundidade que tem essa palavra. Filo, amor. Sofia, sabedoria. O filósofo é aquele que nutre um profundo amor pelo conhecimento, um profundo amor pela sabedoria. Ele busca algo, ele busca um tesouro interior, ele busca um tesouro do conhecimento. Então, a própria origem etimológica da palavra filosofia já mostra a sua vocação para a sabedoria, já mostra a vocação do buscador, do homem que busca algo, que não sabe o que é ainda, mas que busca alguma coisa, que talvez tenha um nome de verdade, que talvez tenha um nome de ser, que talvez tenha um nome de justiça, que talvez tenha um nome de bem supremo, como disse Platão, mas há algo que ele busca, uma essência, uma verdade, algo que deve estar escondido, e às vezes ele não sabe onde, se é no fora, ou se é dentro de si, se é no próprio conhecimento, mas há um anseio por ele. E por que esse anseio? Porque é natural da alma humana. Aristóteles já dizia lá na Metafísica, que em todo homem deseja conhecer, todo homem deseja conhecer. Então a busca por conhecimento, a busca por sabedoria é natural de todo homem, toda mulher, todo homem. O que é que acontece? É que uns têm um desenvolvimento, uma sede maior do que os outros. Já tem dentro de si uma semente que está se desenvolvendo mais. Aqueles que não buscam, aqueles que vivem dormente, aqueles que não estão nem aí para o conhecimento ou para a sabedoria, existe algo dentro dele, só que está dormente, não está desperto. Ele pode ser despertado numa palestra, ele pode ser despertado no livro, ele pode ser despertado em algum evento das suas experiências de vida, que faz com que haja um chamado para buscar algo além. Então Pitágoras foi o criador dessa palavra, filosofia, e tinha uma escola em Crotona, que é na região da Itália, que ele fundou uma escola e era uma escola mística, era uma escola espiritual, era uma escola vegetariana, era uma escola que cultivava o celibato, era uma escola que cultivava o silêncio, que ele chamava o sacro silêncio. Hoje muitas pessoas dizem que o silêncio só é coisa do Oriente. Um dia desse eu encontrei um livro aqui nessa própria livraria Paim, que ele falava profundamente do silêncio em várias tradições religiosas, mas quando ele chegava na Grécia, ele dizia: a Grécia nunca prestigiou muito o silêncio, a Grécia nunca teve um deus do silêncio. De pronto, eu não conheço a filosofia grega, porque lá na escola de Crotona, na escola de Pitágoras, uma das práticas mais cultivadas e valorizadas era o silêncio. As pessoas tinham respeito ao silêncio.
Há uma frase famosa de Pitágoras que diz: se tuas palavras não forem melhor do que o silêncio, então cala-te, mostrando o valor que tem o silêncio para a interioridade, para a espiritualidade. Como é que uma pessoa quer avançar em condições psicológicas, psíquicas, se só há barulho dentro dele? Que ele não para um instante para se interiorizar, que ele não para um instante para meditar, que ele não para um instante para poder se conhecer. É quase impossível uma pessoa sair desse mundo de sansara, como chamavam os budistas, o mundo da ilusão, esse mundo que nós vivemos, a roda de sansara. Como é que uma pessoa consegue sair da roda de sansara, da roda da ilusão, se ele não fazer silêncio, se ele não tiver um amor pela solidão, se ele não tiver um amor e um cultivar o silêncio? Então, lá na escola de Pitágoras se cultivava o silêncio, se prestigiava o silêncio. Pitágoras também tem aquela ideia da metempsicose, transmigração da alma, é a ideia da reencarnação, que nem todas as religiões acreditam, mas as religiões mais espíritas, espiritualistas, trabalham essa questão da reencarnação. Lá em Pitágoras ele já trazia essa ideia da transmigração da alma, da metempsicose, o que Platão depois também vai desenvolver nos seus escritos, que Platão tem essa influência pitagórica também, não só socrática, mas também pitagórica. Claro, por que tudo isso? Porque não foi só assim, nasceu na Grécia. Não, Pitágoras era um andarilho. Pitágoras foi no Egito, Pitágoras foi na Pérsia, Pitágoras foi na Índia. Pitágoras era um bebedor de muitas fontes diferentes. Só que tudo isso ele foi traduzindo para a linguagem dos helenos, traduzindo para a linguagem dos gregos. E a gente pode perceber aqui, em seus escritos, a influência desses povos egípcios, hindus, persas, transformando essa linguagem numa linguagem filosófica grega, que isso é reconhecido pelos próprios estudiosos. Não que a filosofia tenha origem em outro canto, a filosofia é unanimidade nos estudiosos, que é uma criação do gênio grego. E esse livro dizia que os gregos não tinham um Deus do silêncio. É porque, então, eu não sei qual o estudo que ele fez, porque o Deus do silêncio dos gregos é Harpócrates. É uma criança que aparece com esse famoso dedo que a gente faz pedindo silêncio. Vocês digitaram lá no Google, vocês vão ver Harpócrates. É uma criança que colocando o dedo aqui. Se aquieta, silencia, fala menos, acalma-te, senta, fecha os olhos, silencia, mergulha dentro de ti. É como se estivesse chamando o ser humano para presenciar essa inocência da criança, essa inocência que todos nós nascemos, que de alguma maneira nós perdemos. Mas o ser humano não veio para o mundo pensando, como nós estamos pensando aqui. A criança veio limpa, a criança veio como uma tábula rasa, a criança veio desvinculada de qualquer tipo de pensamento. Então esse silenciar é um retorno à infância, só que de forma consciente. Nós não vamos se tornar crianças, é uma metáfora. É para a gente perceber que nós já vivemos um estado como esse. E às vezes nós nos esquecemos, achamos que seja mais natural viver pensando todo tempo, atropelando dentro de si mesmo. Somos tipo uns doidos que acham que tudo é normal, porque nós não temos um parâmetro para medir isso. Quando o homem passa a silenciar, quando o homem passa a se centralizar, ele vê que a situação caótica que o mundo vive, que o mundo está, é muito devido à falta do silêncio interior, à falta da meditação. Vamos agora, depois de ter bebido um pouco nessa fonte pitagórica, vamos para Tales de Mileto, outro filósofo, mais antigo do que Pitágoras. No entanto, eu comecei por Pitágoras, porque foi o criador da palavra filosofia. Mas Tales de Mileto é considerado o mais antigo dos filósofos. Tales de Mileto, para quem não sabe, é considerado um dos 7 sábios da Grécia. Vale a pena conhecer os 7 sábios da Grécia, as máximas dos 7 sábios da Grécia. Tales de Mileto é um deles. E uma de suas máximas é Gnótice Alto, o famoso conhece-te a ti mesmo. Aquela inscrição que estava lá no templo de Delfos, no templo de Apolo, na Grécia, a autoria é de Tales de Mileto. Porque naquele templo de Delfos estava escrito uma frase de cada sábio. E a de Tales de Mileto estava escrito, conhece-te a ti mesmo. E outros sábios, depois vocês podem fazer uma pesquisa para conhecê-los melhor,
Bias de Priene, Pítaco, são todos filósofos, todos sábios, muito espiritualizados. E Tales de Mileto dizia isso: conhece-te a ti mesmo, homem, conhece-te a ti mesmo, porque tu conhecerás o universo e os deuses. Ao conhecer a ti mesmo, tu conhecerás o universo, tu conhecerás os deuses, porque há uma correspondência. Quando a gente se conhece assim, a gente conhece o mundo. Aquela famosa lei lá dos princípios do Kybalion, as leis herméticas, as leis da correspondência. Se nós conhecemos o micro, nós conhecemos o macro. Se nós conhecemos o macro, há uma correspondência com o micro. O homem é o micro, o universo é o macro. Daí Tales diz: conhece-te, homem, a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. Se a gente for pegar essa frase, ela, além de ser grega, mas ela não é só grega. Se nós formos ver lá no quinto evangelho, o chamado Evangelho de São Tomé, está lá os 4 evangelhos na Bíblia que tradicionalmente nós conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas foram descobertos mais alguns evangelhos, e o mais famoso deles é o Evangelho segundo Tomé, que é conhecido como o quinto evangelho. Palavras de Jesus ditas a um círculo mais íntimo de discípulos. E lá Jesus diz assim: se vós vos conhecerdes, conhecerão o vosso Pai eterno. Se vós não vos conhecerdes, viverão na ilusão. E muitas pessoas da igreja, da estrutura da igreja, não quiseram nem reconhecer esse evangelho, porque achavam ele grego demais. Ah, nós somos hebreus, nós somos judeus, nós somos cristãos, está grego demais. E às vezes a gente não sabe da grande influência da cultura grega dentro do cristianismo. Então você vê que Jesus, lá em Jerusalém, 600 anos depois de Tales, estava dizendo para os seus discípulos: conhece-te a ti mesmo. Conhece, porque vocês vão conhecer o vosso Pai eterno. Se vocês não conhecerdes, viverão na pobreza. Então essa contribuição também de Tales de Mileto, para a gente ver a filosofia como uma espiritualidade. Então Pitágoras, Tales de Mileto. Agora vamos para outro gigante da filosofia, outro gigante da espiritualidade grega. Osho dizia que ele, se tivesse nascido na Índia, ele seria um Buda da estatura de Siddhartha Gautama. Heráclito de Éfeso. É ele que vai dizer que nem um homem se banha no rio 2 vezes. O sol é novo a cada dia, por causa desse fluxo da vida, esse dinamismo da vida. E Heráclito é que vai trazer essa ideia para a filosofia grega. A ideia do ritmo, a ideia do fluxo. Deus é noite, Deus é dia. Deus é verão, Deus é inverno. Deus é paz, Deus é guerra. O conflito é o pai de todas as coisas. Parece um negócio meio estranho. Poderia ser pai, o pai é a paz, o pai é isso. Mas ele vai dizer: o conflito é o pai de todas as coisas. E se a gente for examinar, muitas coisas bonitas, verdadeiras, só surgem depois do conflito, depois de uma guerra, depois de um desentendimento, depois de alguma coisa necessária, porque há o confronto entre as contradições. Nesse confronto de contradições, nasce algo mais perfeito, nasce algo mais ordenado, nasce algo mais bonito. Algumas pessoas foram até onde morava Heráclito, lá em Éfeso, na Ásia Menor, e chegaram lá e encontraram ele limpando louça, varrendo o quintal dele, fazendo essas coisas que a gente vai pensar, vai visitar uma sumidade. Aí chega lá, ele está varrendo o quintal, ele está limpando louça, ele está todo melado não pode ser um sábio homem desse. Então as pessoas, quando chegaram lá em Heráclito, ficaram decepcionadas. Mas a gente pensava que ele ia encontrar num trono, numa escola, num negócio muito bonito. E nós estamos encontrando o senhor lavando louça. Ele disse: porque lavando louça eu também encontro com os deuses. Ou seja, ele via Deus na hora de deitar, na hora de dormir, na hora de se levantar, no se alimentar, no trabalhar. Na vida diária dele, a presença de Deus estava ali, sempre com ele. Lavando louça, eu também usufruo da presença dos deuses. Então Heráclito de Éfeso. Próximo filósofo, Protágoras de Abdera, que foi um sofista. Eu poderia falar dos sofistas aqui horas, mas os sofistas nós vamos falar no simpósio daqui, no dia 22 da Escola de Atenas, que vai acontecer lá na universidade. Os senhores todos estão convidados, lá no curso de filosofia da universidade. Poderia falar horas de sofistas.
mas eu peguei aqui como um exemplar deles, o mais velho, o mais antigo, chamado Protágoras de Abdera. O que é que ele ensinava para os jovens? A arte de viver bem, a arte de administrar sua própria vida, a arte de administrar sua própria casa, a arte de administrar as coisas públicas do Estado. Ele ensinava isso para as pessoas. Ele ensinava arete, que é uma palavra grega que quer dizer virtude, quer dizer excelência. Era o que ele ensinava para as pessoas, arete, palavra que quer dizer virtude, palavra que quer dizer excelência. Era isso que ele ensinava aos jovens. Então, o Protágoras de Abdera era mais velho do que Sócrates, tinha idade de ser pai de Sócrates. Sócrates o conheceu, Sócrates o ouviu, e quando alguém perguntou para Sócrates qual era o homem mais bonito da Grécia, já Protágoras com 70 anos, Sócrates respondeu, é Protágoras. E o indagador disse, mas como Sócrates, não é Alcebíades, o homem mais lindo da Grécia, o homem mais bonito da Grécia, cobiçado por todos, por homens, por mulheres, por todas as pessoas? Alcebíades não é o mais cobiçado? Ele disse, como que Alcebíades pode ser mais bonito do que Protágoras? Como a sabedoria não pode ser mais bela? Mostrando o conceito que Sócrates tinha de Protágoras, de Abdera. Mesmo como sofista, que às vezes há uma crítica equivocada sobre os sofistas. Então, ele é autor da frase famosa, o homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Se é frio, é. Então está frio. Se não é frio, não é. Está quente para você, mas pode não estar tão quente para mim. Você pode examinar uma coisa como ruim, mas para mim pode não ser tão ruim assim. Uma coisa pode ser boa hoje, mas amanhã pode ser totalmente diferente a perspectiva que nós temos de um mesmo objeto, de uma mesma coisa. Então ele trouxe essa frase que até hoje é estudada pelas pessoas. O homem é a medida de todas as coisas. Tanto o homem em si, como o homem em humanidade, o homem em sociedade. O Peru tem valores diferentes, se você for no Oriente tem valores diferentes. Então o homem é a medida de todas as coisas. Anthropon, metros, panton. O homem é a medida de todas as coisas. Vamos lá. Depois de Sócrates, nós vamos para... Depois de Protágoras, vamos para Sócrates. Sejam bem-vindos, todos aí que estão chegando, tá? A Glaucia, a Ana Laura, sejam bem-vindos aí todos. Vamos agora para Sócrates, famoso Sócrates. Tão conhecido Sócrates, todo mundo fala o nome de Sócrates, todo mundo já ouviu falar do nome de Sócrates, é quase um nome conhecido, tão quanto Jesus. Sócrates, filósofo grego, que a gente mais escuta, mas poucas pessoas conhecem, né? E reproduz aquela velha frase dele, só sei que nada sei. E o que é que significa isso? Parece um negócio vazio, um negócio sem sentido, só sei que nada sei. Será que a pessoa não sabe de alguma coisa? Como é que ele, será que ele não está sendo hipócrita ao dizer só sei que nada sei? Ele não sabe de nada. Qual é a perspectiva desse dizer dele, só sei que nada sei? Precisa de uma profundidade intelectual, precisa de uma profundidade espiritual para a pessoa chegar nesse estado de dizer só sei que nada sei. Você for ver imagens que as pessoas reproduzem da Terra no universo, é um grão de areia. E nós, dentro desse grão de areia, praticamente nem existimos. Sócrates é nessa perspectiva da grandeza, da infinitude do conhecimento, que ele vai dizer, só sei que nada sei. Heráclito dizia, a alma não tem limites, Deus não tem limites. Quanto mais você mergulha, mais você vai perceber que você não chega ao limite dele. Tão profundo é o Logos. Então Sócrates percebeu isso, intuiu isso, e vai dizer, só sei que nada sei. E aqueles que sabem, na verdade, pensam que sabem. Quando é interrogado eles sobre o que eles sabem, eles não vão dar respostas, muitas vezes necessárias, para aquilo que eles dizem que sabem, aquilo que eles dizem que acreditam, aquilo que eles dizem que têm convicção. Não passa por uma análise de um livre pensador. A pessoa, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza daquilo outro, eu tenho certeza daquilo outro, mas se ele se submeter a um livre questionamento com um livre pensador, ele vai perceber que o que ele sabe, na verdade, é quase nada do que ele diz saber, com toda a convicção do mundo. Muitas vezes afirma. Então, Sócrates trouxe essa perspectiva para o conhecimento. Ele vai dizer que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Quantas pessoas diariamente refletem sobre a sua vida? Acha que só refletir num plano superficial da mente é reflexão. Reflexão é algo profundo. Reflexão sobre as suas atitudes. Reflexão sobre o que pensa.
reflexão sobre o que faz. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Sócrates dizia. A narrativa da morte de Sócrates. Vocês forem ver no livro de Platão chamado Fédon, não é Fedro. Fedro é um diálogo que fala sobre amor e retórica. Fédon é um diário que fala sobre a morte de Sócrates. E Sócrates narra a sua própria morte. Depois de tomar a cicuta, Sócrates vai narrando: olha, minhas pernas estão dormentes, mas eu ainda me sinto inteiro. Agora sinto meus braços dormentes, mas é incrível, eu ainda estou vivo. Agora começa a perceber e a cicuta começa a tomar a minha voz, mas é incrível, eu vivo. E ele morre. E teve uma própria experiência de sua morte. É muito bonita essa narrativa de Sócrates. Só não narrou tudo porque acabou o corpo morreu, o corpo ali, mas ele estava narrando: eu vivo. Ele disse: eu já vivi demais, já conheci essas coisas todas da vida, estou cansado, deixa eu tomar essa cicuta. Agora eu quero conhecer o além, eu quero conhecer Homero, eu quero conhecer onde está Homero, onde é que está Aquiles, onde está Heitor, onde estão os grandes guerreiros da guerra de Troia, da Ilíada, da Odisseia. Quero conhecer esses homens. Então a gente percebe essa espiritualidade de Sócrates. Sócrates é famoso a polêmica que ele tinha com a mulher. Ele não, a mulher tinha com ele. Xantipa. Xantipa passou para a história como a mais antipática de todas as mulheres. Foi praticamente por causa de Xantipa que a maioria dos filósofos depois não quiseram nem casar. Então Xantipa tinha até razão, porque Sócrates vivia conversando sobre filosofia na rua. Às vezes ela exigia a presença dele, exigia o carinho do marido, e ele vivia pregando, falando com jovens nas ruas de Atenas. E certo dia ele estava sentado na casa, assim um pouco, e ela na janela, falando, gritando, esculhambando com ele, e depois jogou um vaso de mijo na cabeça dele. Tanta raiva que ela estava dele. E Sócrates só disse: olha, eu sempre sei que depois da tempestade vem essa maravilhosa chuva. Aí tranquilamente entrou para casa, deu um abraço em Xantipa e ficaram felizes, tudo bem novamente. Então mostra como é que Sócrates tinha um domínio de si, até mesmo nessas questões do dia a dia. E uma das principais temáticas de Sócrates vai ser o domínio de si, que os gregos chamavam de encrateia. Vamos dizer que a pessoa se acha espiritual. Para mim, por exemplo, se não passar pelo crivo do domínio de si, a espiritualidade é apenas superficial. O domínio de si está muito relacionado à espiritualidade. Como é que a pessoa é espiritual que às vezes se aborrece no sinal de trânsito? Se aborrece porque a comida está fria. Se aborrece porque uma pessoa disse isso, aquilo, outro. Tudo isso são as provas do crescimento espiritual da pessoa, é o domínio de si, que Sócrates chamava de encrateia, central na filosofia socrática. A encrateia. O homem que não domina a si, o homem que não faz esse trabalho para dominar os seus próprios impulsos, é dominar aquilo que lhe irrita diariamente. Porque se a gente for ver o que nos irrita diariamente, se a gente for contar no lápis, no final do dia tem pelo menos umas 200 coisinhas que nos irritaram durante o dia. Isso nos irritou, isso nos irritou, isso nos irritou. E tudo tirando a pessoa do seu centro, tudo tirando a pessoa do seu eu, tudo tirando a pessoa do seu trabalho de dominar a si mesmo. Então, encrateia, muito importante na filosofia socrática. Platão, é famosa a ideia, vamos agora para Platão. É famosa a ideia de Platão do mundo inteligível, do mundo das ideias. Tudo que nós estamos nesse mundo já aconteceu antes no mundo das ideias. Essa cadeira já existia no mundo das ideias. O homem, a forma humana, já existia na mente de Deus, já existia na mente do cosmos, já existia em algum lugar. É de lá que tudo se origina, do mundo das ideias, do mundo das formas. A natureza apenas vai dar forma a tudo isso que já existiu. Por isso que quando diz o homem é a imagem e semelhança de Deus, será que Deus é igual ao homem? Pode até não ser igual ao homem, mas a forma de homem, de nós seres humanos, com 2 braços, com 2 pernas, com olhos, com tudo, de alguma maneira já existia na mente de um ser superior, segundo Platão. Famoso também de Platão o mito da caverna, que na verdade é uma parábola sobre a evolução espiritual.
monte de gente na caverna, acorrentado, olhando para a parede, e atrás dessas pessoas existiam gente passando, tinha umas fogueiras, as pessoas passando, tudo que eles viam refletia na caverna. Para eles aquilo era a realidade, aquelas sombras na caverna, eles acorrentados, viviam tranquilamente na ilusão da caverna. Até que um dia um foge, um consegue escapar, sai e vê que aquilo tinha um fogo, tinha as pessoas passando ali, refletia na parede. Aí ele sobe mais um pouquinho, aí ele avista o sol, e para Platão o sol é o símbolo do bem supremo, o símbolo de Deus. Aí essa pessoa vê a realidade, aí ele não quer ficar lá, ele quer voltar para auxiliar os seus. Ele volta para a caverna, e lá ele começa a contar o que viu, lá ele começa a contar a realidade espiritual, lá ele começa a contar que aquilo tudo é ilusão, e aí os outros querem matá-lo, os outros querem acorrentá-lo, os outros querem interná-lo, porque acham que ele está doido, que a realidade é aquilo que eles estão vendo, que os pais ensinaram, que a igreja ensinou, que a escola ensinou, que o fulano ensinou. A realidade é aquela. Por que me tirar aqui desse conforto, dessa zona de conforto, dessas minhas ilusões bonitas, dessas minhas ilusões belas? Então a caverna de Platão, o mito da caverna, é uma parábola sobre a evolução espiritual. A saída do homem da caverna, ou usando uma linguagem mais moderna, da Matrix. E isso exige o quê? Exige que a pessoa queira sair da caverna. Hoje o que nós temos no Brasil, nós temos no mundo, é a maioria da humanidade dentro da caverna. Maioria da humanidade dentro da caverna. Todo esse movimento reacionário que nós estamos vivendo no mundo é uma repercussão dessa caverna se escurecendo cada dia mais. Então Platão é muito atual. Se a gente for ver cada filósofo desse que nós estamos citando, a atualidade de cada filósofo desse. O silêncio em Pitágoras, conhece a ti mesmo em Tales, a lei do fluxo em Heráclito, a necessidade de ensinar a virtude em Protágoras, o domínio de si em Sócrates, essa saída da caverna de Platão. E agora o próximo, Aristóteles, ele vai dizer: a razão é o que há de mais divino no homem. Por isso que muitas pessoas que questionam a intelectualidade não sabem o que estão dizendo. Porque a intelectualidade tem graduações. A intelectualidade, ela tem escadas. Pode ser essa intelectualidade de fazer as coisas, essa intelectualidade acadêmica, que não é ruim também, mas há uma intelectualidade que conduz para a espiritualidade, para a compreensão do além, para a compreensão de Deus. Então Aristóteles vai dizer: a razão que é de mais divino no homem, tudo devemos fazer para vivermos conforme esta parte mais nobre que há em nós. Aí ele diz: para que se estuda filosofia? Para que se ouve um filósofo? Para que se pesquisa filosofia? Qual o sentido de tudo isso? Ele vai dizer lá no livro dele, A Metafísica: o homem estuda filosofia para afastar de si a ignorância. Por isso que o homem busca conhecer. Por isso que o homem busca saber, porque ele sabe que ele ignora muitas coisas. Ele sabe que essa ignorância não torna ele pleno como ele deve ser. E ele busca algo, ele busca se realizar, ele busca conhecer. Que depois Nietzsche vai chamar isso vontade de potência. Todos nós temos essa vontade de se expandir, vontade de crescer, vontade de conquistar. Que Nietzsche vai dar o nome de vontade de potência. Isso está na lei da natureza. A pessoa que não tem essa vontade de potência, ele vai dizer: está moribundo, está natimorto. O homem que está vivo, ele tem vontade de se expandir, vontade de crescer, vontade de se realizar, vontade de ser pleno, vontade de ter uma vida de satisfação. Porque nós, quando nós estamos uma vida de insatisfação ainda. Então Aristóteles, ele vai dizer o seguinte: todos os saberes que pode ser mais útil, pode até ser mais importante, mas nenhum saber é mais superior do que a filosofia. Ele vai dizer que a filosofia é o saber superior. As outras são mais úteis, pode servir ali para construir essa rua, pode servir para construir esse prédio, pode servir para isso, para aquilo outro, mas nenhuma será superior à filosofia. Essa filosofia que nós estamos falando aqui. Porque muitas pessoas têm ideia errônea de filosofia. Por isso que está havendo um movimento hoje de mostrar para as pessoas que filosofia é algo muito diferente do que muitas vezes se colocou na cabeça das pessoas. Um emaranhado de quem ninguém não entende nada.
Eu acredito que aqui eu estou até me fazendo entender, por todos que estão ouvindo. Então a filosofia ela tem que se fazer entender. Sócrates ensinou a filosofia, foi nas praças, nas ruas de Atenas, para os jovens, para as pessoas que buscavam. Continuando, Diógenes de Sinope era aquele que procurava com a lanterna acesa durante o dia por um homem. Aí o pessoal achava que ele era doido. Ele com a lamparina acesa na Atenas. Diógenes, o que procuras? Eu procuro por um homem. Aí as pessoas achavam que ele estava biruto. Estava procurando por um homem realizado, um homem satisfeito, um homem verdadeiro, um homem real, um homem filosófico. E hoje, se saísse procurar na rua da nossa cidade, a gente não encontraria talvez esse homem que Diógenes procurava já lá na Grécia há muito tempo. Procuro por um homem. Alexandre ofereceu, Alexandre o Grande era dado à filosofia, gostava de filosofia, gostava de falar bem, tinha como seu tutor Aristóteles, que era professor de Alexandre o Grande. Então ele sabia da existência de Diógenes lá em Atenas. Quando ele chegou em Atenas, procurou conhecê-lo. E foi até onde Diógenes estava, no meio da rua, num barraquinho no meio da rua. Ficou na frente do sol, que Diógenes estava pegando sol de manhã. Aí Alexandre disse: Diógenes, diz o que tu queres, que eu te darei. Só me dizer qual é a tua vontade, que eu te darei. Qual o teu pedido para Alexandre? Aí Diógenes disse: Alexandre, saia da frente do meu sol. Você está empatando. Eu pegar sol é o meu pedido. Saia da frente do meu sol. Alexandre já percebeu, porque era muito inteligente, o que é que ele sabe o que dizer. Só deu as costas, foi embora. Os discípulos de Alexandre seguiram e começaram a rir do Diógenes. Os discípulos começaram a rir do Diógenes. E Alexandre o Grande: se eu fosse vocês, não riria, porque se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Então é Diógenes de Sinope, fundador de uma escola filosófica chamada de cinismo. Hoje a gente fala pessoa cínica, é completamente diferente do significado do que era cínico. Cético, pessoa cética, não acredita em nada, completamente diferente do significado grego, a escola cética. Nós precisamos hoje resgatar as palavras, salvar as palavras da mão dos ignorantes. Sofistas é uma palavra que é usada de forma negativa, mas nós temos que resgatar determinadas palavras. Pirro de Élida, fundador de uma escola chamada cética, ele dizia que tem coisas que não adianta o homem viver debatendo, porque vai morrer debatendo e não encontra solução. Quem é Deus? De onde veio Deus? Como é que o mundo foi formado? Cada um vai dizer uma coisa, uma religião vai dizer outra coisa, uma religião vai dizer outra, outro vai dizer outra, outro vai dizer outra. E todo mundo achando que aquilo é verdade, todo mundo convencendo que a sua religião diz o que é verdade sobre como o mundo criou. Então ele diz: sabe o que é que tem que se fazer em determinados assuntos como esse? É melhor suspender o juízo, suspender a investigação. É melhor procurar compreender aquilo que a gente pode compreender. Compreender a nós mesmos, compreender a sociedade, compreender o outro. Às vezes a gente quer compreender o universo e a gente não compreende nem a nós mesmos. Quer saber como o mundo foi criado e a pessoa não sabe nem quem é ele ainda. Só sabe que o nome dele é fulano de tal, nasceu no ano tal, o pai é isso, a mãe é isso, os parentes são esse. É o que ele sabe dele. E ele acha: não, eu já sei quem eu sou. Então é um contrassenso, é paradoxal a pessoa querer conhecer a origem das coisas, do mundo, de Deus, e ele não sabe nem quem é ele ainda. Então Diógenes, Pirro de Élida, ele vai para a Índia com Alexandre o Grande. Ele chega lá na Índia, conhece os meditadores, ele conhece os iogues, que eles vão chamar de ginosofistas. Tem os sofistas na Grécia, na Índia eles chamaram de ginosofistas, que eram os sábios nus, eram homens que viviam em posição de meditação, homens imperturbáveis no seu semblante, no seu olhar, na sua palavra, na sua conduta. Então aquilo vai influenciar Pirro de Élida, levando essa ideia da meditação para a Grécia também. Os iogues, os ginosofistas. E ele dizia que a felicidade do homem estava na ataraxia e na epoqué. O que é ataraxia? Imperturbabilidade. As pessoas pensam que meditação só é fechar os olhos e ficar ali silenciando a mente. Isso é uma forma de meditação.
Nós temos pelo menos 112 formas de meditação. Tem uma que diz, seja imperturbável. Durante o seu dia, seja imperturbável. Ele não está pedindo para sentar em silêncio, fora, não. É uma forma de meditação. Durante o seu dia, seja imperturbável. Não se perturbe com um cara que buzinou atrás de você no trânsito. Não se perturbe com um funcionário que não atendeu você bem. Não se perturbe se a coisa ali não deu certo ainda. Faça o possível para durante o seu dia não ser perturbado por nada. Isso é uma forma de meditação. Imperturbabilidade. E é o que Pirro de Hélida vai defender. A ataraxia. O homem imperturbável. A ataraxia e a epoqué. O que é a epoqué? Suspensão do pensamento. Tem coisas que não há solução para o homem não consegue solucionar, então é melhor suspender o pensamento. Ele pode buscar, pode buscar, mas tem muitas coisas que ele deveria buscar e ele às vezes despreza para conhecer. Os sofistas eram muito concretos. Para que eu vou conhecer aquilo lá se eu nem conheço a minha capacidade, se eu nem me conheço, se eu nem conheço a sociedade? Como é que eu vou querer descobrir uma coisa que é quase impossível de conhecer e eu estou desprezando aquilo que eu não conheço, que é possível conhecer? Por isso que eles vão dar uma reviravolta na filosofia. Os homens antes dos sofistas eram homens que se preocupavam com o cosmos. Da onde veio o universo? Uns diziam da água, outros diziam do ar, outros diziam do fogo, outros diziam da terra, outros diziam do éter, outros diziam de tudo junto. A harmonia criou o cosmos. Então a filosofia se preocupava com isso. Os sofistas disseram, não, vamos se preocupar com o ser humano. São os primeiros humanistas da história. Quem o ser humano é, o que o ser humano pode fazer, como o ser humano pode falar melhor, se expressar melhor, agir melhor. Então a filosofia deu uma guinada antropológica. Ela deixou de ser cosmológica e passou a ser antropológica a partir dos sofistas. Aí veio Sócrates, veio Platão, veio todos esses grandes sábios. Já concluindo, para abrir para as perguntas, Epicuro de Samos, ele vai dizer assim, se a medicina não servir para curar uma doença do corpo, para que serve a medicina? E ele vai então dizer da filosofia, se a filosofia não serve para curar um mal da alma, uma paixão da alma, para que filosofia? A utilidade da filosofia é quando ela cura as paixões da alma. O que são as paixões da alma? O ódio, a inveja, o orgulho, o ciúme. Tudo isso são paixões da alma. A irritação, a perturbação mental. A filosofia serve para curar esses males da alma. A filosofia é uma escada que ascende rumo à paz, rumo à serenidade. Então Epicuro de Samos fundou uma escola chamada Epicurismo. E a escola dele era chamada de Jardim. E para ele, a realização do homem estava na autarquia. O que é autarquia? A autarquia é o homem poder se dirigir a si mesmo. Vocês já ouviram aquela expressão, né? Isso é uma autarquia, fulano é uma autarquia. E a pessoa pronuncia sem saber qual é o significado filosófico dessa palavra. Autarquia era o objetivo do homem grego. Chegar a um plano que ele seja independente no pensar, no falar, no viver. Que ele não perturbe ninguém. Que ele seja independente. Que ele seja autônomo. Que ele seja realizado. Isso se chama autarquia. É o ideal do homem grego. Era o ideal da filosofia grega. Hoje as pessoas, às vezes, velhas, de cabelo branco, ainda dando trabalho para as pessoas. Estão muito longe da autarquia. Epicuro de Samos, como eu já falei, ele vai dizer uma coisa tão simples, porém muito verdadeira. Ele vai dizer assim, a felicidade é a ausência de dor no corpo, a felicidade é a ausência de perturbação na mente. Se a gente parar para pensar, às vezes nós estamos sem dor no corpo, eu acredito que a maioria aqui está sem dor no corpo, e às vezes não percebe a felicidade do que é isso. Se ele começa a sentir uma dor na coluna, uma dor de cabeça, uma dor na barriga, ele vai ver que ele estava num estado de felicidade corporal e ele não percebeu, porque ele se acostumou com aquela felicidade.
E Epicuro dizia que a gente tinha que prestar atenção na não dor do corpo. Concentre-se, medite sobre o seu corpo. Você não está sentindo dor? Que maravilha, que bênção, que felicidade, que presença divina. Mas a maioria das pessoas não para porque se acostumaram, estão sem dor. Aí só vão ver a felicidade do que é a vida quando às vezes perde a saúde ou sente dor. Então medite sobre a não dor no corpo. E o que é a felicidade da mente? Ela não ser perturbada, ela ser serena. A espiritualidade do homem se mede pelo grau de serenidade que ele tem. Agora, serenidade não quer dizer eu andar assim, desse jeito aqui, falar uma palavra aqui, eu estou com o lado. Não, serenidade a pessoa pode falar, pode andar, pode ser ágil, pode ser prático e cultivar a serenidade dentro de si. Zenão de Sítio foi o criador do estoicismo. Estoicismo vem da palavra que é estuar, que é pórtico. Ele se reuniu naqueles grandes pórticos da Grécia Antiga, grandes templos. Então havia aqueles átrios daqueles templos, daquelas colunas, e ele se reuniu publicamente ali. Daí o nome estoicismo. Ele dizia que o homem era para viver segundo a natureza. Filosofia é a arte de viver. Então esse Zenão de Sítio vai influenciar Epíteto, vai influenciar Marco Aurélio, vai influenciar os grandes filósofos do estoicismo. Marco Aurélio, Zenão de Sítio, Epíteto. Epíteto tem um pequeno livro que é considerado o primeiro livro do manual de viver no Ocidente. A arte de viver, o manual clássico da virtude, da felicidade e da sabedoria. Epíteto, filósofo grego, romano, ele escreveu esse livro aqui, um livro muito bonito que eu indico a todos vocês. Acredito que aqui na Paim tem a arte de viver de Epíteto, reinterpretado, dito em outras palavras, mas a essência do livro está aqui, a arte de viver. Você se torna aquilo que você pensa. Hoje a gente pensa que isso é só coisa atualmente, né? A lei da atração, o segredo, você é aquilo que você pensa. Pense positivo que as coisas vão vir. A gente pensa que tudo isso é de agora. Salomão já falava isso. O homem é conforme os pensamentos que carrega no coração, diz Salomão. Buda já dizia, você é aquilo que pensa. Buda, que é 500 anos antes de Epíteto. Aí nós vamos ter Epíteto dizendo, você é aquilo que você pensa. São coisas antigas que estão sendo resgatadas para o conhecimento da humanidade. Não alimente o hábito da raiva. A maioria de nós, se a gente for ver, a gente tem raiva porque a gente se habituou a ter raiva. Habituou a ter raiva. Já tem raiva daquilo, já tem raiva daquilo, já tem raiva daquilo. Se sente vivo quando tem raiva. Acha que as coisas só funcionam quando está com raiva. Acha que as coisas só funcionam se você jogar um livro fora, quebrar um copo, fazer uma algazarra, atingir alguém com as palavras. Ele acha que as coisas só vão para frente se houver essa movimentação. Eles não se habituem com a raiva. Marco Aurélio é outro, foi imperador de Roma. Ele escreveu esse livro, Meditações, um dos grandes livros da humanidade. Meditações de Marco Aurélio, onde ele chama para viver o presente, onde ele chama para viver com atenção, onde ele chama para vigiar os pensamentos, onde ele chama para viver uma vida tranquila, serena, limpa, despreocupada. Tudo isso que hoje os meditadores falam, o Oriente fala, os gurus falam. Nada contra a tradição oriental, eu gosto da tradição oriental. Só que muitas vezes é tida que só lá que tem essas coisas, só veio de lá essas coisas. E na tradição grega, na tradição greco-romana, nós conhecemos essa tradição também. Você pode parecer um Deus se voltar-se à filosofia e reverenciar a razão. Vamos para o próximo. Plotino, que foi um seguidor de Platão. Todos eles têm as datas aí, tá, pessoal? Para a gente poder se situar no tempo. Todos eles têm as datas. Plotino, não devemos procurar Deus externamente. Ele vive em nós. Conhecer a si é um preceito divino. É um mandamento divino. Está lá os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar as coisas alheias, guardar o sábado. Mas podia ter um décimo primeiro. Conhece-te a ti mesmo. Só que essa não é a linguagem hebraica, essa não é a linguagem daquela civilização. Não quer dizer que esteja errada, mas aqui Plotino vai dizer, isso é um preceito divino, isso é um mandamento divino. Conhece-te a ti mesmo. Se queres conhecer Deus, se queres conhecer o cosmos, se queres conhecer o universo, conhece-te a ti mesmo. Aí nós vamos ter Boécio, que foi outro grande escritor já no campo do cristianismo.
Ele vai preso e a filosofia aparece para ele, e é a filosofia que ergue o ânimo dele, é a filosofia que acende ele rumo à luz. É um livro muito bonito também, Consolação da Filosofia. É a filosofia falando para ele, em forma de mulher. Ele deprimido na prisão, injustiçado na prisão, e a filosofia aparece para ele. Ergue-te, filho meu, não te envergonhas de ser um seguidor meu e prostrado dessa maneira na prisão? O que é que eu te ensinei? O que é que os meus filhos te ensinaram? O que é que os homens de toda a história que me veneraram falaram? Sócrates, Platão, Heráclito, Epíteto, tu lembra desses homens? Por que estás assim? Levanta-te, ergue-te. Então a filosofia com o discurso vai levantando o ânimo dele dentro da própria prisão, e ele escreve esse livro, A Consolação da Filosofia, que é onde ele encontrou a consolação, foi na filosofia. Ah, mas não foi em Deus, vão dizer os mais dogmáticos. Não é em Deus que ele tem que confiar? E quem disse que a filosofia não pode ser uma expressão divina, em forma de uma mulher, aparecendo e inspirando um homem que está preso? Santo Agostinho foi um dos grandes pensadores da igreja. Ele fez a união entre filosofia grega e religião cristã. Albert Einstein parafraseou Santo Agostinho quando falou: o que eu quero é conhecer os pensamentos de Deus, o resto são detalhes. Albert Einstein falou isso, mas ele falou inspirado em Santo Agostinho, e Santo Agostinho vai dizer lá nos seus livros antigos que o que ele queria era conhecer, o que ele mais queria era conhecer Deus, o que ele mais queria conhecer era a alma, e isso bastava para ele. Então Albert Einstein parafraseia Santo Agostinho, que tem um famoso livro chamado Confissões, considerada a primeira autobiografia do mundo, onde ele escreve a vida dele, e uma biografia verdadeira. Quer dizer, não sei se toda ela é verdadeira, porque a maioria das biografias são exageradas. Das autobiografias, todo mundo vai escrever sobre você e feita alguma coisa. Às vezes não foi nem daquele jeito, mas ele enfeita para dar graça, para dar beleza, para dar significado. E às vezes os acontecimentos não foi nem do jeito que ele narra. Então quase toda a autobiografia é falsa. Mas a de Santo Agostinho se aproxima bem da verdade, que ele narra coisas que qualquer homem não narraria. Intimidades dele que não era qualquer pessoa que narraria. Os pecados praticados por ele, até a conversão ao cristianismo, a Jesus. E nós vamos ter mais 2 livros já para concluir aí. Já depois de Cristo, isso, os Oráculos Caldeus, que é a junção de escritos de Platão, de estudiosos dos tempos antigos. É onde nesse livro se fala da flor do intelecto. Quem já ouviu falar aqui da flor do intelecto? É a maior faculdade da mente, mostrando para nós o quê? A capacidade que o intelecto tem de nos conduzir a Deus. O homem, quando ele chega no auge da mente, ele chega a uma faculdade da mente chamada flor do intelecto. Os místicos chamam essa flor do intelecto de aximentes, que é o auge da própria mente. Apes mentis, o ápice da mente, o auge da mente. É onde o intelecto do homem se une ao grande intelecto de Deus. É a flor do intelecto. Mostrando para nós que pelo caminho da intelectualidade, o homem também é capaz de se iluminar. O homem também é capaz de chegar a Deus. E aí, se você for ver, eu tenho um exemplo brasileiro desse grande filósofo chamado Humberto Roden. Filosofia contemporânea. A beleza, esse profundo filósofo brasileiro, um ex-padre, que tem muitos livros escritos sobre meditação, sobre filosofia oriental, e ele traz essa ideia da racionalidade mística, ou da mística racionalidade. O homem racional, ele pode ser um místico, mas se chama disso de racionalidade mística, intelectualidade mística. E nós vamos ter o Kybalion, que é um livro mais recente, mas que resgata ideias antigas. É um livro escrito em 1908, Kybalion, onde ele fala de 7 leis que regem a vida do cosmos, da sociedade, das pessoas. E esse livro Kybalion, ele fala da filosofia hermética da antiga Grécia e do antigo Egito. É um livro muito bom, não tem autor assim definido, a autoria lá está escrito os 3 iniciados.
É um livro que você digitar lá na estante virtual, você vai encontrar facilmente, tem PDF dele, e todas as leis que lá eles falam, está presente nesses filósofos que nós falamos. Por exemplo, a lei do mentalismo, que tudo vem da mente, tudo vem do alto, tudo vem do mundo das ideias, isso tá lá em Platão. A lei da correspondência, o que está em cima está embaixo, isso aí já Heráclito já falava. A vibração, isso aí é vibração, Empédocles, filósofo grego, já falava, que a gente conhece as coisas pelas emanações que elas dão para nós. Por exemplo, é possível conhecer uma pessoa pelas vibrações que ela emite, mas para isso a pessoa tem que ter sensibilidade, para conhecer o grau que a pessoa está. São as emanações, são as vibrações. Nós somos aquilo que está em conformidade com a camada que nós vibramos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, tudo que nós trazemos para nós, é resultado dessa vibração, dessa frequência. A polaridade, quente, frio, masculino, feminino, noite, dia, isso tudo é da própria natureza. Não necessariamente é o diabo, não necessariamente é o cão. Às vezes a gente podendo ver melhor as coisas, a gente vê que às vezes o negativo tem uma função. O que é o oposto tem uma função. Tudo isso dentro do equilíbrio da natureza, dentro da frequência da natureza. Mas muitas vezes aquilo que nós não entendemos, a gente tende a taxar, a gente tende a dizer que é coisa do capeta. Ritmo. A vida é um ritmo. Falar é um ritmo. Falar na hora certa é outro ritmo. Tudo isso faz parte da nossa vida. Entender o ritmo. Causa e efeito, que é um princípio da própria ciência. E lei de gênero, da criação. A professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, até fala. Lei do gênero. É essa capacidade que nós temos de criar as coisas. Mas quantos de nós têm pensamentos próprios? A maioria dos nossos pensamentos é ovo chocado dos pensamentos alheios. Alguém colocou na nossa cabeça. A televisão, a família, os amigos, a moda, a filosofia, isso, aquilo, outro. Mas quantos ovos nossos nós chocamos? Às vezes praticamente nenhum. Nós não pensamos propriamente. Nós não somos construtores de pensamentos. Nós não estamos capacitados para criar os nossos próprios pensamentos. Tudo é pensamento que o inconsciente coletivo joga para nós, que a gente fica reproduzindo, chocando o ovo dos outros. E a gente pensa que é uma ideia nossa, mas muitas vezes foi sugestionada pela propaganda, pela mídia, por isso, por aquilo outro. Nós não temos ainda uma autonomia do pensar. Uma autonomia do pensar. Nós podemos ter por essa criação que o homem também usufrui dela. Concluindo, Escoterígena, que é um filósofo cristão, um teólogo cristão, não é pagão não. Hoje, na verdade, essa palavra pagão é usada muito erradamente pelas pessoas. Pagão é como se fosse coisa assim que a pessoa não tem fé, que a pessoa não vale nada, que a pessoa não é cristã, que a pessoa não aceitou Jesus, que a pessoa não aceitou a igreja. Pagão não é nada disso. Pagão na verdade, só quer dizer que não é cristão. Quando a gente estuda a filosofia antiga, a gente estuda a filosofia antiga pagã. Por quê? Porque a filosofia grega, que não existia nem cristianismo ainda, é a filosofia romana, que não existia nem cristianismo ainda, no século I para trás. É a filosofia pagã, só quer dizer isso, não cristã. E o que era o pagã vem de onde? Pagos, que era a periferia da cidade de Roma. As pessoas que moravam mais na periferia eram os que mais custavam se converter ao cristianismo. E eles chamavam de pagãos. Mas pagãos, quando a gente fala de pagão, filosofia pagã, nós estamos falando da filosofia grega. Então, escoterígeno vai dizer: ninguém entra no céu a não ser por meio da filosofia. E ele continua: a verdadeira filosofia não é mais que a religião. E, inversamente, a verdadeira religião não é mais do que a filosofia. Todos os homens, por natureza, desejam conhecimento. Aristóteles, como eu já falei. O desejo de se expandir, Nietzsche, que é chamado a vontade de potência. E aqui também trazer uma contribuição rápida de um filósofo contemporâneo chamado Miguel Foucault. A maioria de vocês conhece Foucault. Ele vai desenvolver a ideia de cuidar de si. A filosofia como um cuidado de si. Tudo que a gente viu aqui, na verdade, é um cuidado de si. O que é que significa esse cuidar de si? É voltar-se para si mesmo. É aperfeiçoar a sua vida.
é aperfeiçoar seus pensamentos, é aperfeiçoar a sua conduta. Tudo isso é cuidar de si. Quantos de nós apenas temos olhares para o outro, olhares externos? Essa filosofia é um chamado para se converter à filosofia. A palavra conversão, ela tem origem filosófica, depois foi usada na religião. Converter-se quer dizer voltar-se para si mesmo, o cuidar de si. Ou seja, fazer da sua vida uma vida ética e uma vida estética, uma vida bela. Então eu trouxe aqui alguns livros que eu já apresentei para vocês, mas quem quiser se aprofundar nessa temática, pode procurar esse livro aqui, O Saber dos Antigos, de Giovanni Reale. Muito bom, ele resgata a sabedoria dos antigos. O que é filosofia antiga, de Pierre Hadot, muito bom. Os Pré-Socráticos são uma coleção de 10 livros, do Giovanni Reale, grande historiador da filosofia. São 10 livros, a sequência de 10 livros. Trouxe esse para ilustrar. Aí tem livro que ele fala dos sofistas, outro que ele fala dos socráticos, outro que ele fala de Aristóteles, das escolas helênicas e etc. Aprender a Viver, que é de Luc Ferry. Esse foi ministro da Educação na França, não muito tempo atrás. É um pensador ainda vivo, onde ele trabalha essa espiritualidade na filosofia. A filosofia como espiritualidade. Esse livro é Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. É um grande intelectual, é um grande pensador, é um homem espiritualizado, no meu entender, e ele escreve nessa temática, a filosofia como espiritualidade também, como espiritualidade laica. Tem esse livro aqui, O Passeio pela Antiguidade, onde a gente pode ver as ideias dos grandes pensadores da época, tanto da Grécia como de Roma. Um livro muito bom de ler, muito fácil de ler, onde ele sempre compara um pensador com outro, né? Pensador romano, pensador grego com pensador romano. Homero e Virgílio, por exemplo, 2 poetas. Aí aqui ele vai comparar os 2 gregos, Heráclito e Demócrito, sempre um que tem ideias opostas ao outro. E para concluir, eu quero citar aqui o que Friedrich Nietzsche, que é esse pensador abrasador, que é esse pensador, vamos dizer, de uma espécie de rebelião filosófica. Ele vai dizer a respeito da filosofia. Ele vai dizer assim: a filosofia, nesse livro aqui, o livro do filósofo, a filosofia deve manter firme a corrente espiritual através dos séculos. Isso para manter viva, para manter eterna e fértil tudo que de grande existe nela. Então é isso que nós estamos procurando fazer aqui, de uma forma pequena, simples, mas seguindo um pouco esse mandamento de Nietzsche, contribuindo para manter firme a corrente espiritual da filosofia ao longo dos séculos, para manter viva, eterna, fértil, essa força do conhecimento chamada filosofia. Muito obrigado a todos vocês.